nome é Larissa, eu sou mulher parda de cabelos longos, lisos, de cor castanho escuro, assim como meus olhos. Tenho 25 anos, 1,65 m, estou usando uma blusa marrom, delineador nos olhos, batom rosa claro e ao fundo desse vídeo, uma parede branca. Sou bibliotecária, estudante de UX Design e faço parte da equipe de conteúdo. E você está acompanhando a Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. As pílulas são palestras mais curtas com o objetivo de te inspirar ao dividir histórias reais de pesquisadores brasileiros. Para falar um pouco sobre como entrou na carreira de UX Research e quais as atribuições de um pesquisador júnior em uma empresa, exibiremos a pílula de Liz Mendes. A Liz é de Minas Gerais e já vendeu muito pão de mel e outras delícias por aí. Hoje, ela vive em Florianópolis e atua como UX Researcher Júnior na Take Blip. Jornalista de formação, ela descobriu que a carreira de UX seria um ótimo jeito de fazer as informações que recebia dos clientes virarem ação. Após a exibição da pílula, voltamos à noite com mais palestras, só aqui na Observe 2021. Com vocês, Liz Mendes. Oi, eu sou a Liz. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto na altura do queixo. Meu cabelo é castanho com alguns fios brancos. Eu tô usando uma camisa rosa com alguns detalhes em branco também. Eu tenho uma tatuagem na clavícula. E eu tô usando um fone preto que cobre as minhas orelhas. Atrás de mim tem um sofá, ele é marrom. Eu tenho 32 anos, me formei em jornalismo. Trabalhei por 5 anos com suporte. E recentemente, há pouco mais de um ano, eu migrei para a área de pesquisa de experiência. Então, quando eu estava na faculdade lá, pensando qual carreira que eu ia seguir para o jornalismo, eu já tinha um pouco de noção que eu não queria trabalhar com mídias tradicionais. Eu não queria mais escrever para revista, eu não queria mais escrever para jornal. Era uma ideia que eu tinha quando eu entrei, mas foi passando com o tempo. E bem nessa época, lá no começo dos anos 2010, estava muito em evidência as redes sociais. A gente já tinha passado da fase do Orkut, estava chegando o Facebook, e o pessoal estava descobrindo uma outra utilidade, que não era só fazer amigos, que era vender, que era se comunicar. E aí o meu primeiro emprego foi como analista de mídias sociais numa loja de produtos de casamento online. Então, entre as várias coisas que eu tinha que fazer, como pensar nos posts, nos conteúdos, criar anúncios e acompanhar como esses anúncios estavam indo, era responder a galera que mandava mensagem pelo chat. Além disso, eu respondia os e-mails, eu cuidava, eu verificava os pedidos. E foi aí que eu entendi uma coisa sobre mim. Eu realmente gostava de ajudar as pessoas, mesmo que fosse com uma coisa muito pequena, como saber o status de um pedido. Quando a loja fechou, eu fui procurar emprego, e eu fui procurar emprego trabalhando com suporte. Afinal de contas, eu já sabia um pouco como as coisas funcionavam, eu já estava entendendo sobre as ferramentas, e eu tenho certeza que todos os anos da minha adolescência que eu passei mexendo no ICQ, no MSN, no Mirk, só me ajudaram a escrever muito rápido e conseguir acompanhar várias conversas ao mesmo tempo. Então lá em 2018 eu comecei a trabalhar com suporte via chat numa empresa que produz um software de automação de marketing. Trabalhando com suporte, e aí eu pego esse tweet emprestado que fala que todo mundo deveria trabalhar com atendimento ao público pelo menos uma vez na vida, que isso forma caráter e te torna mais humilde. Trabalhar com suporte também traz uma outra coisa, que é você entender, você saber o que aquele usuário, aquele cliente está passando e como você pode ajudar ele. E assim, pensando no design de experiência, eu tenho certeza que era uma coisa que todo mundo que trabalha nessa frente deveria fazer. É passar um tempo trabalhando no atendimento, ali na linha de frente. Uma das coisas que eu fazia com esses atendimentos era cadastrar. Então era ter ali a classificação e entender. Aquilo foi uma dúvida, aquilo foi um problema, aquilo foi algo que estava fora do nosso controle. E eu tinha todos esses dados, era muito dado. Só que eu não tinha nada para fazer com isso. Quem tinha era um time que estava dentro da área de produto. E eu não conhecia eles muito bem, mas eu sabia que eles usavam esses dados, porque de vez em quando alguém me chamava para falar sobre um cliente, para falar sobre um ponto do produto que todo mundo estava falando. E eu achava muito legal participar dessas conversas. Eu gostava de estar incluída nesse processo e de saber que poxa, eu tô trabalhando aqui, mas lá na frente isso está sendo usado para alguma coisa. Com pouco mais de um ano na empresa, eu mudei para um time de suporte que ficava dentro da área de produto. E aí eu tive a oportunidade de me aproximar desse time de design. Por conta de um projeto do time que eu trabalhava, que a gente tinha responsabilidade sobre algumas ferramentas de uso interno, eu fui apresentada ao contexto da experiência de usuário.
E de quebra, eu consegui a minha primeira mentora. De quebra, mais ou menos, né? Porque teve um pouco de cara de pau envolvida, porque eu fui conversar com ela, como quem não quer nada, pedi um apoio, tipo, como eu posso fazer isso? Me ajuda aqui, eu preciso redesenhar essa ferramenta toda e eu não sei nem por onde começar. E aí ela olhou pra mim, sentou comigo, me explicou como funcionava um processo de design, me falou sobre fazer entrevista, entender qual era o problema de verdade que eu queria resolver. E aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei pra ela, pô, você não quer me ensinar? Você não quer ser minha mentora? E ela topou. E foi assim que eu consegui essa minha primeira mentoria. O tempo foi passando e eu fui trabalhando e me aproximando cada vez mais do time de design, até que no começo de 2020 eu sentei com o meu líder e falei pra ele que eu queria tentar migrar para essa área. Eu quero trabalhar com a experiência do usuário. Quero pegar todo esse conhecimento que eu já trouxe ali de suporte, de todas as vezes que eu conversei com esses clientes informalmente, né? Porque eu não estava conversando com eles, eu estava tentando ajudá-los. E eu quero conseguir levar isso para ter algum resultado, algum reflexo dentro do produto. Tava tudo indo muito bem, a gente tinha conseguido entender melhor como isso ia funcionar, ia dar tudo certo, até que chegou a pandemia. E com a pandemia, todas as vagas da empresa foram congeladas, seja as vagas internas ou as vagas externas. Não ia ter movimentação durante todo aquele ano. Eu fiquei bastante triste, porque eu estava muito afim de participar disso, mas o meu líder deu um jeito e ele propôs uma ideia, que seria eu trabalhar metade do tempo dentro do time de suporte e metade do tempo junto com o time de experiência do usuário. Foi uma ideia bem legal e isso me rendeu a minha segunda mentoria, porque naquela época o time de talentos da empresa estava criando um projeto de mentorias estruturadas e eu tive a honra de conseguir ser mentorada por um dos designers que tinha mais tempo de casa e que era muito bom e muito reconhecido dentro da empresa. Foi ele que me deu a ideia da gente criar um conteúdo para me dar a base do design que eu não tinha, porque na minha formação de jornalismo eu não estudei sobre isso. Essa base, ela veio de muita coisa. Então, eu usei muito o Medium, eu usei muito o UX Collective Brasil, eu fiz alguns cursos na Interaction Design Foundation e comecei a participar mais do grupo Ladies That UX. Então, eu tinha todo esse trabalho que eu fazia por fora e nas mentorias a gente conversava muito sobre isso. Eu levava os pontos, o que eu tinha ficado com dúvida, o que eu estava aprendendo e ele ia me ajudando muito nesse processo. Mas desde o começo, tinha uma grande pergunta que ficava na minha cabeça e que era o que estava permeando, inclusive, esse meu processo de mentoria. A experiência do usuário ela é muito grande. A gente tem diversas especialidades, a gente tem muita coisa para trabalhar. Para onde que eu queria ir? E aí eu cheguei a pensar que eu queria trabalhar com escrita para o usuário, porque era muito próximo da minha formação. Eu estudei jornalismo, eu escrevia, era o propósito da minha vida era escrever. Mas aí eu conheci a tal da pesquisa de experiência. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa que gostava de investigar as coisas, e eu fui me aproximando desse trabalho, principalmente com um projeto que eu ganhei quando eu estava trabalhando dentro do time de pesquisa, no meu meio período. Junto com as outras especialistas do time, que era um time de design ops, então a gente tinha ali especialistas em escrita para usuário, uma líder, especialistas em pesquisa. A gente tinha que criar uma base de conhecimento unificado para toda a área de produto e engenharia, que fizesse sentido com o que a gente tinha, com como a gente trabalhava dentro da empresa e, claro, né, promovendo o compartilhamento dessas informações. Eu trabalhei com elas e fiz desde o começo. A gente fez toda a pesquisa para entender qual era a real necessidade, se tinham outras pessoas, outros times que também estavam vendo essa necessidade, ou se era só o time de design. A gente fez um protótipo de baixa fidelidade, a gente fez testes, a gente pensou em como isso ia ficar na tela para o nosso usuário e a gente contou com o apoio até do nosso time de desenvolvimento, que foi quem fez com que o projeto funcionasse, que o nosso filho fosse para o ar. Eu aproveitei e contei sobre essa história lá no Medium, então eu vou deixar o link para vocês lerem. É basicamente a minha primeira incursão dentro do design. Quando todo esse processo passou, eu estava muito, muito animada para trabalhar mais perto e mais profundamente com pesquisa. E aí, a pesquisadora do time me chamou e falou: vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te dar o caminho das pedras. E foi assim, a gente começou a trabalhar junto, e quando ela viu que eu estava começando a ficar um pouco inquieta, porque não tinha previsão de uma nova vaga,
Ela me falou, vamos buscar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um filtro dentro da minha conta no LinkedIn para que eu pudesse estar acompanhando as vagas de pesquisa que poderiam aparecer. Então, eu fui lá, coloquei pesquisa com a palavra research, coloquei para o Brasil todo, afinal a gente estava no tempo de pandemia, que as vagas remotas estavam aparecendo no Brasil inteiro. E eu ficava acompanhando ali todos os dias. Sempre que uma vaga nova era postada, o próprio LinkedIn me avisava. Só que eu comecei a me inscrever em vários processos, eram muitos processos. E eu precisava ter um pouco de controle sobre isso. Então eu criei um quadro no Notion. Esse meu quadro, ele era bem básico, eu só coloquei algumas características ali. Então era o nome da vaga, o nome da empresa, a URL pela qual eu tinha me candidatado, qual era o passo que eu estava, né? Qual era a etapa que eu estava, se eu tinha tido algum feedback, porque às vezes o processo já tinha terminado e eu não tinha passado, mas eu tinha recebido um feedback e eu podia usar isso para continuar. Em dezembro de 2020 deu tudo certo e eu consegui a minha vaga. Então, em janeiro de 2021, eu comecei oficialmente a minha carreira como pesquisadora de experiência, dentro de um time multidisciplinar. Então era bem parecido com o contexto que eu já conhecia ali, do meu time de Design Ops. Esse time ele trabalha de forma transversal com as tribos e squads de produto. É mais ou menos aquele modelo do Spotify, sabe? Então a gente tem ali as tribos, que são divididas por algum interesse comum, as squads, que são os times que trabalham dentro de alguma funcionalidade, por exemplo, e a gente tem os chapters também, mas isso não vem ao caso. No meu dia a dia, eu faço um monte de coisa. Eu vou participando dos planos de pesquisa, eu faço pesquisas internas e pesquisas externas, eu trabalho com questionários. Mas tem duas coisas, na verdade, que nunca mudaram. A primeira é, eu não tenho rotina. Eu não sei o que vai acontecer naquele dia, porque pode ser que eu tenha uma entrevista que eu ache que vai ser maravilhosa e no fim das contas o cliente me deu um bolo. Pode ser que eu não esteja esperando nada e de repente aparecem 5.000 atividades para eu fazer e aí eu tenho que priorizar elas. Porque como são muitos times, eu preciso saber qual é o momento certo de atuar com cada um. E tem outra coisa também que não acontece. É muito difícil eu me sentir sozinha, porque eu tô sempre trabalhando com outras pessoas. Então, às vezes eu tô trabalhando com os designers de produto, às vezes eu tô trabalhando com o meu par, que seja uma pessoa que trabalha com a escrita do produto. Então, tem um pouco de cada coisa ali. E, além disso, existem alguns projetos que eles aparecem assim, e foi assim que eu ganhei o meu primeiro grande desafio. Lá no começo do ano, um pouco depois de eu entrar na empresa, eu recebi um desafio de trabalhar com o NPS, que é o Net Promoter Score. Se você não está muito familiarizado, é aquela pesquisa que aparece pra gente em alguns sites ou algumas ferramentas que pedem para que você classifique de 1 a 10 a probabilidade de você recomendar aquele site ou aquela ferramenta para alguém que você conhece. Existe todo um cálculo que é feito por trás disso, toda uma análise, e basicamente eles não precisavam que eu colocasse a pesquisa no ar. Isso já acontecia, já estava funcionando. Eles precisavam era que eu analisasse esses dados, que eu trouxesse ideias e formatos para a gente poder melhorar o produto e fazer com que os nossos clientes usuários estivessem cada vez mais satisfeitos e querendo indicar esse produto para outras pessoas. Eu aproveitei o meu conhecimento de suporte para pegar a ideia da classificação de tickets e trazer isso para os feedbacks que a gente estava recebendo. Então, quando a gente tinha um cliente que ia lá e respondia falando que o envio de mensagens não funciona, a gente consegue identificar que essa resposta diz respeito a uma estrutura do produto, porque é esperado que o produto funcione de uma forma ou de outra, isso é a área que ele está se referindo, e com a performance, porque ele não está funcionando. Ele deveria funcionar e não está funcionando. Junto com o time de experiência do cliente, a gente criou todo esse projeto para a gente poder classificar, levar essas informações para frente e para dar visibilidade para os times para que eles pudessem usar esses dados para melhorar o produto. No começo, era só uma planilha. Então a gente colocava lá todas as respostas que a gente recebia, qual era o mês, qual era a nota, colocava também essa classificação, né? Qual era a área
para que aquele comentário estava sendo direcionado, colocava qual era o tipo de problema que estava sendo reportado, colocava se tinha algum módulo específico, alguma funcionalidade do produto que estava sendo mencionada nesse comentário. E com isso a gente levava para os times para que eles pudessem analisar e colocar isso dentro do processo de produto deles, de desenvolvimento de produto deles. Só que não é escalável. Imagina uma planilha que cada mês a gente vai adicionando 100, 200, 300 respostas. Depois de 4 meses a gente já tinha uma planilha enorme que ninguém conseguia decifrar direito e não queria mexer muito e que dava muito mais trabalho para você procurar as coisas ali do que de fato você, sei lá, ir conversar com essa pessoa. Então o que a gente fez mais recentemente foi propor um novo modelo. A gente usa uma ferramenta que permite que a gente crie quadros. É como se fosse um quadro branco na sala. E a gente consegue fazer colunas dentro desses quadros e colocar os cartões, como se fossem os post-its. Então o que a gente fez? Cada post-it desse diz respeito a um comentário. Então eu tenho um comentário, eu coloco lá qual foi a empresa que deixou esse comentário, ao que ele se refere, para qual área ele está direcionado, qual é a funcionalidade do produto que ele está mencionando, coloco o comentário na íntegra também. E esses cards eles são criados todos numa coluna, como se fosse uma coluna de novos. Então tudo que está novo, ele está ali. À medida que os times vão olhando, sejam os designers de produto, sejam os gerentes de produto, eles vão olhando e vão identificando que aquele comentário diz respeito a alguma funcionalidade que eles trabalham, eles vão pegar aquele cartão e vão mudar eles para uma outra coluna. Essa coluna vai indicar qual é o status atual daquela demanda. Então, por exemplo, se o cliente falou que o envio de mensagens não funciona e eles vão começar a investigar sobre isso, eles vão mudar esse cartão para uma coluna que fala de investigação ou de estudo. Se é algo que eles já mapearam e está numa árvore de oportunidades, eles vão mudar esse cartão para a árvore de oportunidades. E às vezes pode acontecer de ser algo que já está em produção, alguma coisa que já funciona como deveria, mas que talvez o cliente ou o usuário não saiba. E aí tem uma oportunidade talvez a gente melhorar a visibilidade disso. Esse processo de transição não foi uma coisa simples, mas eu posso dizer que foi bastante enriquecedor. As mentorias foram uma das coisas que com certeza me trouxeram para onde eu tô hoje e conseguiram me ajudar muito. Ter as pessoas ali que já têm experiência na área, super dispostas a me ajudar, a conversar comigo, a trazer os pontos, a me falar o que pode ser melhor, o que eu poderia aprender e como eu posso usar o conhecimento que eu já tenho, foi sem dúvidas a melhor coisa que aconteceu. Também, o formato que eu escolhi, junto com o meu mentor, de entender primeiro o básico do design, já que eu não tinha essa base, foi extremamente importante para eu conseguir chegar no momento em que eu consigo estudar e focar só na pesquisa de experiência, que é o que eu quero fazer. Eu aprendi também que, tendo oportunidades, é importante você buscar e aproveitar elas. Eu consegui com os processos de mentoria, com as possibilidades que eu encontrei no mercado, com as vagas, e, tirar um pouco do medo e me arriscar um pouco mais. Óbvio, tem coisas que poderiam ter sido melhores. Eu tive um período de grande ansiedade, porque à medida que as coisas vão acontecendo e você vai vendo como é legal, você quer que as coisas aconteçam. E infelizmente não dá para ser desse jeito. Então eu poderia ter segurado um pouco mais a minha ansiedade. Entender que o dia a dia é como uma montanha-russa sempre cheia de surpresas é algo que eu podia ter aprendido lá atrás. Porque, não que isso faça muita diferença, mas hoje tem dias que eu falo, nossa, eu só queria sentar e atender os meus clientes como eu fazia, sem ter que pensar muito. Mas é muito raro, porque é muito legal esse negócio de não ter uma rotina bem certinha. E claro, uma coisa que eu particularmente deveria ter feito mais era respeitar meu próprio tempo. Acho que teve muitas vezes que eu quis correr com as coisas e eu não estava pronta para isso. E tá tudo bem. Hoje eu já entendi que eu fiz as coisas corridas, mas que agora eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, o tempo que o meu corpo me pede, que o meu cérebro me pede, para conseguir processar todas as coisas e fazer o melhor que eu posso. Eu vou deixar aqui alguns links de uns materiais que eu recomendo e que fizeram muito sentido em todo esse momento de transição. A começar por um artigo que fala que você não precisa saber tudo sobre o UX. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a estudar sobre design, sobre a experiência do usuário, parece que vai abrindo...
não sei, um buraco de minhoca, que você vai entrando em um link que chega no outro. É tipo a Wikipédia quando você está navegando. Você clica em um link, daí você vai em outro, e você vai em outro, e você começa a ficar meio louco com todas as coisas. Então, esse artigo é muito legal porque ele fala sobre isso, sobre você não ficar muito louco. Entende? Tem um limite. Você pode começar de pouquinho. Você tem tempo para aprender. E se você quiser aprender tudo, você não vai conseguir, porque vai ter muita coisa. E muita coisa sendo criada ao mesmo tempo, e muita coisa sendo mudada o tempo todo. Então tá tudo bem. Você não precisa saber tudo sobre o UX. Estou compartilhando também o link dos artigos traduzidos do UX Collective Brasil, que eles pegam materiais muito bons de UX no geral, globais, e eles traduzem e trazem para o português, principalmente para quem está iniciando, que como tem muito termo técnico, isso é bastante bom. Um board de vagas para iniciantes, que pode ajudar muita gente que está querendo começar em pesquisa de experiência, querendo transicionar de carreira. Uma folha de dicas de métodos de pesquisa. Infelizmente esse artigo está só em inglês, mas ele é da NN Group e eu recomendo muito. Ele me ajuda muito no dia a dia quando eu fico com algumas dúvidas. E claro, o podcast Movimento UX, que teve uma temporada inteirinha dedicada à pesquisa de experiência. Vou deixar também o meu LinkedIn e o meu Medium. Podem entrar em contato comigo, eu fico super à disposição. E é isso. Obrigada!